grandes desafios, né, Rita? Enfrentamos aí. Penso que você muito mais do que eu, né? Mas eu posso falar que muitos desafios enfrentamos aí na L'Oréal, né, no Instituto L'Oréal, né? Então, conta um pouquinho pro pessoal aí, Rita, como que foi 2020 aí para você? Eu venho acompanhando a tua live já desde o início ali, né? E eu quero começar a falar com vocês no sentido de uma frase que eu vou até usurpar, digamos assim. A vida, ela não é uma planilha. Não só a vida, os negócios também não são uma planilha. Gostaríamos que fosse, porque assim ficaria tudo redondo, a matemática seria perfeita e tudo funciona. Mas, infelizmente, Rodrigo, você sabe bem, não é assim que funciona. Porque nós temos um material humano, eu até fiz algumas anotações, tem o material humano, tem as necessidades específicas daquele momento, tem as metas que precisam ser revistas. Então, quer dizer, não é tão simples assim, como a gente sempre fala, né? Em qualquer faculdade, você vai poder aprender as melhores técnicas, a maior parte de gestão, os melhores livros. Você mencionou, o meu está aqui. Eu acho que legal, são alguns manuais que a gente precisa ter para a gente ir se remodelando conforme o tempo vai passando, e eu acho que isso é imprescindível. Esse ano de 2020, Rodrigo, você acompanhou a maior parte do tempo, para nós ele foi muito desafiador. Desafiador, primeiro, porque você precisa manter, diante de uma situação como essa, da pandemia, manter a sanidade mental, né? Porque no momento em que, de um mês para o outro, o teu negócio vira completamente, e aí você fala, uau, vou seguir para onde agora? Como é que eu vou fazer com essa equipe toda, que são pais, mães de família, são pessoas que dependem da empresa para sobreviver, para se manter, e manter o controle dessa situação, mesmo que ainda você esteja preocupado, é no mínimo desafiador, sabe? Com certeza, um momento de crise mesmo, né, Rita? Isso. E eu acho que, assim, quando você está numa situação dessas, você precisa fazer o quê? Enxugar o máximo possível todos os gastos, rever toda a tua logística da empresa, se reinventar. Eu digo que essa pandemia, ela veio para transformar, e como você falou ali sobre a revolução, você percebe que desde a primeira revolução até a última, a quarta, todas houveram choques e mudanças significativas. Exatamente. Nada que acontece muito fácil, muito devagar, tem um choque grande e que vai trazer um resultado, digamos assim, significativo. E a pandemia, ela veio para isso, ela veio para mostrar que a gente tem que se reinventar. E essa fase, Rodrigo, de se reinventar, ela é dolorosa, né? E eu digo que a parte do digital, ela veio assim para ficar e não tem mais como voltar atrás. Não é uma via que só vai daqui para frente, né? Não tem como. Nós da L'Oréal, do Instituto L'Oréal Curitiba, quando recebemos a notícia da pandemia, nós tivemos que fazer, eu, a Daya e o Éder, sentamos e, ok, para onde a gente vai seguir agora? Como a gente vai fazer com os funcionários? De que maneira a gente vai se sobressair para poder sobreviver? E eu acho que o maior desafio é como é que a gente vai se reinventar para dar aula para cabeleireiros e maquiadores online. Então, eu acho que de todos os desafios, você sabe, você nos acompanhou, acho que nós fizemos um trabalho fantástico juntos, estamos fazendo. Para o pessoal entender mais um pouco, a gente assumiu o Instituto L'Oréal de Curitiba faz 1 ano e 2 meses, aproximadamente, 1 ano e 3 meses. E nesse tempo nós fizemos um planejamento que era para estar acontecendo e dando o resultado de tudo que a gente tinha programado em março, né? Nós contratamos a agência Limoeiro, foi através da agência Limoeiro que a gente se conheceu, enfim, eu e o Rodrigo e o Johnny, e ali nós começamos a trabalhar de que maneira a gente pode chegar no nosso
no nosso público-alvo, quem é a nossa persona, porque essa é uma parte importantíssima do negócio. Se você não conhece o teu cliente, você corre um risco muito severo de não dar certo. Sim, deixa eu compartilhar aqui rapidinho algo muito particular, né, Rita, que aconteceu aí. Quando nós nos conhecemos, né, pessoal, a Rita, eu, o Johnny, o Raio, né, CEO da Limoeiro, né, nós deixamos bem claro para a Rita, para o Éder e para a Daia, né, que são sócios aí no Instituto L'Oréal, que realmente nós precisamos dar 3 passos para trás, aí, vamos dizer assim, né, e a gente realmente conhecer a fundo quem é a persona do Instituto L'Oréal, né, para que a gente pudesse, então, tomar outras decisões estratégicas a respeito do marketing, né, e da área comercial da empresa, né. Então, só para citar isso, né, Rita, realmente nós tivemos que dar esse passo, apesar da necessidade eminente que havia aí, né, de vocês como empresários, né. É que não é uma planilha. Infelizmente, a gente gostaria que fosse, né, mas não é. A gente tem que dar um passo para trás, rever quem é o nosso cliente, rever principalmente se a nossa equipe está preparada para isso também, porque não adianta. E veja, quando a gente chega numa empresa e que você vem de um outro segmento, que nós viemos de outros segmentos, nós tivemos o desafio de aceitar dar esses passos para trás para que depois a gente pudesse avançar. E isso é doloroso para o empresário, porque a gente, como empresário, como investidor, a gente quer ver ir dali para frente e não dar um passo atrás, que dirá então cresce. Só que, no nosso entendimento, tanto eu quanto a Daia e o Éder, a gente compreendeu que precisava dar esse passo para entender quem que era o nosso cliente para fazer a venda correta. E paralelo a isso, entender que a nossa equipe também precisava de treinamento, precisava de preparo para isso. E quando a gente achou que tudo ia estar redondo e que ia estar funcionando, aí veio a pandemia e nos mostrou que era necessário ainda um pouco mais de cautela, perseverança, estudo, dedicação, porque, gente, não existe sucesso sem trabalho árduo, não existe. Épocas teve a fase da pandemia, teve dias assim que a gente ficou dias inteiros se perguntando, tá, ok, será que é por aqui mesmo? E não existe receita de sucesso, né, Rodrigo? Não existe. Receita de bolo, né? Não existe. Realmente é algo muito dinâmico, né? Algo muito natural, né? E realmente isso aconteceu aí nesse trabalho, né, Rita? Eu sou testemunha disso, né? O trabalho é o sucesso que é hoje, né? Porque realmente vocês, como empresários, né, eu gosto daquela frase que você fala, esvaziaram o copo, né? Então, para realmente entrar nesse segmento aí da beleza, que é um dos maiores aí, né, mundialmente falando, né? O Brasil hoje só perde para o Japão e para os Estados Unidos, né, em matéria aí. Né? E movimenta muito dinheiro, né, Rodrigo? E quando eu falo, até para o pessoal entender, quando eu falo esvaziar o copo, você pode ser mestre em muitas coisas, você pode ser uma pessoa muito entendida, você pode ser um PhD em qualquer coisa, mas se você chega num outro ramo, e se você não tem a humildade de esvaziar o seu copo para compreender que você precisa chegar com ele completamente vazio e entender a necessidade daquele negócio, o risco de você não acertar, ele é muito grande. Então, é necessário que você vá aberto e que você, muitas vezes, mesmo sabendo que aquilo está errado, você ouça a tua equipe e possa dar o melhor direcionamento possível. Às vezes, você tem que ouvir certas coisas que, de repente, você, enquanto empresário, até nem tenha tanta paciência para isso, mas é necessário para que o negócio funcione e possa fluir. Então, eu acho que nós tivemos um resultado muito satisfatório. Nós conseguimos sobreviver a essa crise, a essa questão de pandemia toda. Não é fácil, para quem quer saber se é fácil ou não, eu não sei se você vai abrir depois as perguntas para o pessoal, mas eu acho que a força, a perseverança, a determinação, ela é fundamental nesse aspecto. Então, ali eu falei, né, um pouquinho antes ali para o pessoal, que o que precisa acontecer entre as partes, né? O empresário, o profissional de marketing e a área de vendas, gestor de vendas, vendedores, né? Precisa haver uma percepção comum sobre quem eles atendem, né? Então, você ouviu isso aí.
E realmente isso aconteceu aí no Instituto L'Oréal, né? Porque realmente esse esvaziar o copo que vocês fizeram, eu sei que foi em vários setores, né? Porque não tem só o marketing, não tem só a área de venda, você tem outros setores aí dentro da escola, Instituto L'Oréal de Curitiba, né? Mas houve esse esvaziamento no copo no sentido de que eu preciso entender quem é o meu cliente, né? Eu preciso entender a fundo como que ele consome, né? Quem é o meu cliente, né? Para que eu possa, então, investir certo, porque vocês têm que investir aí hoje, vocês têm que investir em tecnologia, vocês têm que investir em pessoas, né, em suprimentos, e tudo isso aí, produtos, né, que também tem a parte de produtos aí no Instituto, tudo isso aí é um investimento que você faz com base na ótica equilibrada do teu consumidor. Exatamente. Então é bem interessante que aquilo que eu falei aqui foi aplicado no Instituto L'Oréal, e hoje é o sucesso, né, e eu tenho certeza que vai escalar, isso vai crescer, né, por conta desse entendimento do consumidor, da tua persona, né, porque tudo que está sendo feito, tanto aí da parte de vocês, empresários, no investimento, quanto na parte comercial que eu estou estruturando lá, né, junto com vocês, e também no marketing, né, e que vai ser transmitido para outros setores logo da empresa, é que realmente com base naquilo que a persona de vocês valoriza, né? Sem dúvida. E isso que você está falando, Rodrigo, quando a gente fala, vamos formatar então o projeto, agora vamos colocar esse projeto todo na prática. Nós tivemos que remodelar o pessoal, inclusive. E muitas vezes você vai ter que cortar a própria carne para você fazer alguma coisa dar certo. Isso não é fácil, você às vezes tem que trocar funcionários inteiros, de um setor inteiro, para fazer com que a coisa funcione. E foi o que aconteceu no Instituto L'Oréal de Curitiba. Nós tivemos que trocar o setor inteiro comercial para que as pessoas que viessem, elas viessem num formato de vamos acreditar e construir para um bem comum, no sentido de que nós estamos vendendo aquilo que realmente aquele cliente quer comprar. Porque as necessidades específicas do consumidor têm mudado ao longo do tempo e principalmente esse ano ficou tudo muito conturbado e você não consegue nem exatamente mensurar o que a pessoa quer. Porque às vezes ela te procura e ela nem tem muito bem definido o que ela quer fazer. Ela chega carente, ela chega com o emocional abalado, ela chega com o financeiro retalhado, então você tem que ter um preparo técnico, você tem que ter um preparo emocional, você tem que um preparo comercial, para que você também não perca o timer de fazer o negócio com dó do cliente. Então, assim, mas também não extrapolar, e é a medida certa, né? Para que você possa fazer esse cliente para você, ele ficar satisfeito com o resultado daquilo que você vai entregar no final do curso, no caso, né, ou que seja produto ou serviço, não importa o que você vai estar vendendo, mas você tem que fazer isso com qualidade, para que aquele cliente vá, fique satisfeito, volte a fazer uma especialização ou volte a comprar com você. E essa é a nossa meta, fazer com que o Instituto L'Oréal de Curitiba, ele faça a formação de profissionais que possam ir para o mercado, mas que também possam voltar várias vezes para fazer outros cursos. Sim, exatamente. Né? E esse é um desafio muito grande que hoje as pessoas, às vezes, não se atentam. Eu vou fazer a venda de qualquer jeito, só que você não pode esquecer que hoje você está vendendo carro, amanhã você pode estar vendendo arroz, outro dia você pode estar vendendo serviço, outro dia você pode estar vendendo passagem aérea. Cada tipo de serviço, ele tem uma especificidade. Exatamente. Ele tem um sentir. E eu digo que se você não esvazia o copo, meu amigo, o risco de não dar certo é muito grande. Exatamente. Principalmente nesse momento de Covid, né, Rita? Que realmente acelerou muita coisa, né? Muita coisa foi acelerada pelo Covid, né? Principalmente aí no que diz respeito à tecnologia e a parte de conexão, de inteligência artificial aí, que realmente hoje é a força motriz de qualquer negócio. Você sabe, Rodrigo, que eu acho que isso que você está falando, assim, eu acho que foi a maior surpresa que eu tive, foi o resultado que nós tivemos, da procura do trabalho que nós fizemos, e todo esse tráfego que vocês fizeram, que vocês estão fazendo, foi algo que para nós foi, assim, o ápice do ano, em ver a crescente que tivemos nesses últimos 3 meses, 3 meses, e o quanto isso é real. Quando você me disse que, Rita, os dados hoje é o que mais vale,
a gente precisa ficar antenado porque as pessoas estão muito no mundo digital, e aí você fala, não é possível que é tanto assim. Daí eu chego em casa, eu vejo a minha filha no digital, minha mãe no digital, quer dizer, são gerações diferentes, desde uma pessoa com 80 anos a uma criança com 8, 9 anos, já estão extremamente ligadas. Então, quer dizer, você vende qualquer coisa para qualquer pessoa, de qualquer faixa etária, e hoje a venda digital, para nós, ela está sendo talvez 98% do nosso faturamento. Não, realmente. Então isso é bem interessante, né, pessoal? Porque realmente há uma escala ali no Instituto L'Oréal com base nesse entendimento comum que eu falei sobre quem eles atendem, né? E de todas as partes envolvidas, tanto dos empresários, Rita, Edre, Daya, quanto da área de marketing, quanto do setor comercial, tá? Então hoje o que está acontecendo ali? Eles estão vendendo o produto certo, o serviço certo, né? No momento certo, pelos canais para o cliente certo. Para o cliente certo. Então é algo básico, né? Então realmente é o simples, né? Que hoje é muito difícil de fazer. Né? E por que é difícil de fazer? Porque realmente o foco ele não está puramente no cliente, em realmente gastar tempo para estudar isso. Se você gastar tempo para estudar o perfil consumidor do teu negócio, você é empresário, você é profissional de marketing, você é profissional da área de vendas, você pode saber que você vai escalar o resultado. Não tem outro resultado. Você vai escalar, né? Porque você realmente vai estar vendendo o produto certo, o serviço certo, pelos canais corretos, para o cliente certo, entende? No momento certo também, né? Sim. Porque é um momento certo para tudo. Então, e dessa maneira eu acho que a pessoa consegue, o empresário ele consegue ver isso em gráficos, né, Rodrigo? Porque assim, a gente, enquanto empresário, a gente quer ver o resultado, é óbvio. A empresa ela só sobrevive se ela tiver faturamento. Se ela não tiver faturamento, a menos que você seja uma ONG ou uma instituição de caridade, mas você vive pelo faturamento. Exatamente. E a gente quer ver o dinheiro no fluxo de caixa, porque afinal de contas é isso que vai pagar os funcionários, é isso que vai manter tudo funcionando, né? Mas a partir do momento em que você tem essa gestão dos leads, gestão do comercial, você vê isso em gráficos, você vê isso em número, isso te dá uma base, te dá uma sustentação de dizer assim, uau, tá valendo a pena, é por aqui. Ou então, de repente, no meio do caminho, você percebe que você precisa fazer algumas mudanças e, ok, tudo bem, não tem nada de errado nisso, em mudar a direção, desde que ela te leve para o melhor resultado. Exatamente. Não, show de bola, Rita. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Nós estamos enfrentando um momento difícil, né? O Covid-19 realmente trouxe, né, várias situações aí. Mas se você fosse pontuar aí, né? O que foi, assim, qual foi o maior desafio que você, como empresário, venceu no ano de 2020? Qual foi o maior desafio? Eu acho que o maior desafio foi ver a minha equipe preocupada na primeira reunião que nós fizemos com todos eles, mostrando para eles que a gente teria que ficar com tudo fechado, que não poderiam trabalhar. Eu acho que a parte mais difícil, Rodrigo, foi essa de olhar para os rostos deles e ver o desespero, porque todo mundo ficou desesperado, todo mundo ficou muito preocupado. Será que a gente vai perder o trabalho? Enfim, será que como que vai ficar daqui para frente? Então, eu acho que a gente é empresário, mas é óbvio, a gente também é humano. Claro. Né? E eu acho que uma empresa ela é feita de pessoas, primeiramente falando. E o segundo desafio é ajustar a máquina dentro daquilo que você tem de capacidade financeira para suportar uma crise e por quanto tempo você consegue suportar essa crise. Certo. Porque, veja, hoje o empresariado no Brasil não tem uma gordura muito grande para se manter 4, 5 meses sem faturamento. E quando você se depara com uma situação dessas, onde você é colocado à prova de fogo, você, ok, senta a Daya e Edri, ok, vamos ver o que a gente pode mudar, o que a gente pode cancelar, o que a gente pode diminuir, para tentar manter a equipe inteira. E nós tivemos, assim, graças a Deus, nós tivemos, assim, poucas baixas da nossa empresa.
e mantivemos, assim, tudo certinho com o pessoal e inclusive, mantendo também o contato durante a pandemia com os funcionários, mas a maior dificuldade, fora essa parte mais humana do RH, foi a questão financeira, porque a ajuda que o governo deu, ela, vamos combinar, ela não supre as necessidades da empresa por muito tempo, e foi muito pouco, né? E aí você fala, ok, então o que a gente pode mudar para suportar isso? Diante disso, Rodrigo, o que a gente fez? A gente se reinventou. Então, as aulas que nós tínhamos que dar presencialmente falando, não tem como mais acontecer, então a gente tem que recriar. Então, a gente recriou um conteúdo para o digital, onde deu muito certo, a primeira turma ficou muito satisfeita, e ali nós fomos o primeiro instituto a nível Brasil a formatar as turmas e conseguir dar continuidade, inclusive continuamos até agora, mesmo sendo que a gente já pode voltar para a parte presencial. Então, para nós foi um modelo que foi adotado, inclusive pelos outros institutos a nível Brasil, e foi muito bem visto. E esse desafio de fazer acontecer com uma parte satisfatória dos alunos foi a nossa maior preocupação. Então, esse recriar o nosso trabalho, sem deixar que isso afete o nosso faturamento, foi muito, muito difícil, mas deu certo. É óbvio, eu não vou vou dizer que não tivemos problemas, tivemos problemas de ordem de fluxo de caixa, corremos para conseguir ajustar tudo, revisamos o fluxo inteiro, e eu tenho certeza que o empresário que falar que não fez nada disso, das duas uma, ou ele foi um dos poucos setores privilegiados nessa época de pandemia, que houve gente que ganhou dinheiro, sem dúvida, mas a maior parte do empresariado sofreu demais, né? Com certeza, com certeza. Olha, Rita, realmente esse foi um grande desafio, e eu pude ver aí, né, presenciar, fui testemunho de que realmente, em meio a tudo isso, né, que você está falando agora, algumas coisas que estou sabendo agora, né, vocês ainda tiveram essa capacidade como empresários de realmente esvaziar o copo, investir, né, em marketing, investir em estruturação comercial com base na ótica do consumidor, né, com foco no consumidor, marketing com foco no consumidor, e logo tudo isso aí, né, essas personas que nós temos hoje lá no Instituto L'Oréal, elas vão estar passando por um tapete vermelho em todos os setores aí do Instituto L'Oréal, né, e não é à toa que hoje vocês estão com uma visibilidade muito boa aí, né, frente à L'Oréal Brasil, né, como empresários desse segmento aí do ramo da beleza. Então, parabéns, Rita, eu quero dar parabéns para o Éder também, ele deve estar vendo a live aí, para dar. Sim, eles estão assistindo. Então, realmente é fantástico, é um prazer trabalhar com vocês, Rita, é um prazer trabalhar com vocês. O prazer é nosso, e eu digo, Rodrigo, que se a gente teve o resultado que nós estamos tendo, é claro, além de muito esforço da equipe inteira, também se deve ao trabalho que a Limoeiro fez, que você está fazendo no comercial, enfim, eu acho que toda essa movimentação, ela precisa ser revista e reavaliada por qualquer empresário que às vezes pensa que não é necessário, eu vou contratar um vendedor ali e vendedor é tudo igual, ou então, não, eu vou contratar, não, para que contratar uma agência de marketing? Isso daí é besteira, e não é. Né? Hoje é fundamental dentro de uma empresa, tanto quanto um financeiro, tanto quanto um RH, tanto quanto um setor comercial. Eu preciso dizer que é fundamental ter o desenvolvimento da equipe de maneira correta e ter uma agência que te suporte nesse sentido de descobrir exatamente para quem que você quer vender e como você vai fazer isso, porque os gostos mudaram demais, as atitudes das pessoas mudaram demais, é como você falou outro dia, existem os clientes que são conscientes, os que não são conscientes, e eu acho que por aí afora aí tem muito mais coisa para a gente aprender. Legal. E eu agradeço pela oportunidade de estar participando da live. Eu que agradeço, tá? Foi realmente um prazer, né, trocar esse conteúdo aí com o pessoal, com você, tá? E espero aí que você esteja disponível para mais algumas lives aí. Eu vou continuar fazendo, né? Vou continuar oxigenando esse conteúdo aí com o pessoal, tá? Então quero agradecer, Rita, muito obrigado mesmo, Rita. Prazer é meu, Rodrigo. Até mais. Boa noite, pessoal.